Vamos entender desse vídeo por que a lei da atração não está funcionando ainda na sua vida? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Mariana e hoje vamos tentar esclarecer uma coisa que eu tenho certeza que você vai falar, gente, agora ficou claro para mim. Vamos entender. E você vai falar, agora é claro, por isso que lei da atração não está funcionando na minha vida, certo? Então vamos começar. Eu quero começar te perguntando uma coisa. Se você tivesse que definir para alguém, se viesse para alguém te perguntasse o que é lei da atração, como você definiria a lei da atração? Em poucas palavras, de forma rápida, o que você diria que é lei da atração? Tô te dando alguns segundos aí para pensar, mas eu posso garantir que a grande maioria das pessoas teriam uma seguinte resposta no sentido de dizer que lei da atração é a gente querer alguma coisa e aí a vida, né, em volta da gente, de uma forma mágica, fazer com que aquilo venha até nós. Então, a gente tem uma ideia de que lei da atração é algo que realiza um sonho, alguma coisa grandiosa e que ela vem através de um presente da vida, né? Existe um pouco essa ideia de lei da atração. Ou seja, nós temos uma ideia de que lei da atração é algo passivo, né? Que ela vem de fora e que a vida traz pra gente a partir de alguma técnica que a gente faça. Se a gente achar que isso é lei da atração, nunca a lei da atração vai funcionar na nossa vida, porque a gente não está entendendo o que é. Então vamos entender o que é, pelo nome. Se a gente parar rapidinho para pensar, lei da atração, pelo nome a gente pode concluir uma coisa. Alguma coisa a gente consegue concluir. Lei da atração, atrair, puxar. É uma lei que puxa. Quem que puxa? Quem que atrai? Eu. Você. A gente atrai. É uma lei que diz que nós atraímos. Ou seja, é algo ativo. Se eu não atrair, por que a vida vai me dar? É isso, essa confusão ela é fundamental, é na base do entendimento. Por que nós estamos achando que uma coisa que está definida como atrair vai vir de fora? Não tem como. Atração é atrair, é autorresponsabilidade, é ação, é ativo, né? É consciente, é presente. Se eu entendo isso, eu entendo que eu tenho um trabalho, algo ativo para fazer daqui para frente. Mas que se eu fizer, que se eu me comprometo, eu mudo a minha vida. Então eu tomo posse da minha mente, eu tomo posse dos meus pensamentos e da minha conduta. Certo. É ativo. Como que é que eu atraio? Como é que eu puxo? Eu vou daqui para frente, tá bom, entendi. É minha responsabilidade, eu tenho que ser ativo, eu tenho que puxar. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que você já faz, só que de forma consciente, de forma intencional, que é pensar. O que é que atrai pra gente na lei da atração? O pensamento. O pensamento validado por um sentimento. Mas eu quero que você entenda que é um pensamento. Tudo na nossa vida é pensar. A gente se move pelo pensamento. Experimenta, né, terminar de ver esse vídeo e ficar sem pensar em nada. Veja se você consegue se mover. Se você consegue dar o seu próximo passo no seu dia a dia. Isso não é possível. Nós sempre precisamos de uma imagem para que a gente vá para a ação, tá? E a gente precisa de uma imagem validada pelo sentimento. Que sentimento? Eu quero, tá? Então, outro fator de atração é o meu sentimento de eu quero. Digamos que você me diga assim, Mariana, na verdade não, na verdade tem coisas que eu faço na minha vida porque outras pessoas querem, né? Outras pessoas querem que eu faça aquilo, então é por isso que eu faço. Mas você só faz porque você quis alguma coisa antes. Então, por exemplo, se a sua mãe fala assim, arruma a cozinha pra mim. Você fala assim, eu fiz porque minha mãe quis. Não, você fez porque você não quer brigar com ela. Ou você fez porque você não quer perder algum benefício que talvez ela esteja fazendo para você. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza. A gente quer ou não quer. Então, quando um pensamento vem, a gente valida ele. Eu quero, eu não quero. E quando eu quero, eu me movo em ações.
nesse sentido. Vamos primeiro falar do pensamento. Então, temos dois elementos aqui de atração, o pensamento e o sentimento. Primeiro, eu quero falar do pensamento. Como é que a gente torna o nosso pensamento ativo? Como que a gente muda a nossa mente a partir desse conhecimento para que a lei da atração realmente funcione? Vamos otimizar o nosso pensamento. A gente precisa de duas coisas. A gente precisa escolher, aprender a escolher de forma consciente, e a gente precisa cultivar aquilo que a gente escolheu. Ou seja, o que é cultivar? Cultivar é manter aquele pensamento na nossa mente, manter o foco nele, né? Quanto mais a minha mente está com aquele pensamento concentrada naquilo, mais as minhas ações estão alinhadas e mais eu consigo moldar a realidade para atrair. E quanto mais a minha mente tem aquilo como modelo do que eu quero, mais o meu sentimento consegue ir ativando e falando eu quero, eu quero, eu quero. E aí a gente consegue virar de verdade algo que atrai e que puxa, e estamos então praticando lei da atração. Cocriação. Cocriação, o que a gente precisa entender? Se eu quero, por exemplo, se eu vou tomar café, de manhã eu acordo e eu vou tomar café, eu precisei de um pensamento de café. Se eu não pensar em café, eu não vou em direção ao café, certo? Então eu tenho o pensamento, certo? Café da manhã, vem qualquer coisa. Vem o pó do café, vem a sua cafeteira, vem a sua mesa de café da manhã. Perceba, note, veja o que vem na sua cabeça. Sua fome, alguma coisa vem na sua cabeça para que você se mova nessa direção. Mas a partir desse momento, você precisa se mover nessa direção, certo? Você vai ter que ir lá pôr o pó do café na cafeteira, você vai ter que preparar tudo. Existe um trabalho, existe um tempo que depende de você, demanda de você, né? Ou de uma outra pessoa que vai fazer por você, mas alguém tem que fazer, né? Aquilo não vai se materializar como mágica. Existe uma ação, essa é a base da cocriação na vida. Então, nós temos o fator que é fazer a nossa parte. O fator milagre, que é onde a vida move situações e pessoas para que a gente atraia aquilo que a gente quer, ele é geralmente em menor porcentagem ou ele só acontece a partir do momento em que a gente age, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é validando a teoria de que lei da atração é um processo extremamente ativo, né? Nós precisamos pensar, nós precisamos cultivar a nossa mente e nós precisamos agir, né, alinhado com aquilo que a gente quer. E nós já fazemos isso na vida em muitas coisas, em outras coisas, por não termos essa clareza, a gente acaba deixando solto, tá? Então, veja bem, eu quero café, eu vou agir no sentido de café e eu vou tomar café. Só que tem duas coisas aqui implícitas que nós não percebemos, porque a gente acha que café é uma coisa simples, né? Café é uma coisa que já existe. Esse é o primeiro engano. O café de manhã que você vai tomar, ele não existe. Ele não existe ainda. Você foi lá e você fez café. Tudo bem, as condições estão lá, o pó de café tá lá. Mas esse café não existe. Isso é muito importante que a gente entenda para quando a gente pensa em sonhos grandes, né, em coisas mais difíceis que vêm na nossa cabeça, e aí a gente diz, isso não existe. Café existe, mas isso não existe. E não é verdade. Na mesma proporção que o café ainda não existe, ele precisa ser feito, aquele, sei lá, um exemplo, R$1 milhão que você quer, também precisa ser feito. E é o mesmo processo, precisa de uma imagem mental, precisa de um eu quero e precisa de uma construção, precisa de um trabalho. É claro que em proporções diferentes, né? O tamanho de uma conquista de um café para energeticamente, qual é o tamanho energético de um café e o tamanho energético de R$1 milhão. R$1 milhão demanda mais energia, mais trabalho, mas da mesma forma os dois não existem e da mesma forma os dois existem, porque se eles existem na sua mente, se eles existem em possibilidade, os dois existem, entende?
eles estão no mesmo lugar de existência e de realidade. Só que aqui nós entramos nas nossas crenças, né? Então é um lugar onde a gente precisa trabalhar a crença, precisa de uma dedicação nossa. Se eu acho que café é algo mais real que R$1 milhão, eu mesmo boicoto o cultivo da minha mente e eu mesmo boicoto as minhas ações. Essa é uma coisa, crenças. A outra coisa é no sentido de merecimento. Porque assim, café, é difícil alguém falar, pô, eu não mereço um café. É difícil a nossa estrutura interior estar intoxicada a ponto de achar que você não merece um café. Mas, para R$1 milhão, isso é muito comum. E nós achamos que por autoestima baixa, por não merecimento, por bloqueios, crenças, por todas essas cargas que a nossa mente pode estar contaminada, a gente acaba dizendo que, não, R$1 milhão não é para mim. Eu não mereço, não vai ser possível, vai ser muito difícil, não. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece? O nosso eu quero não ativa o pensamento. Então, todos esses pensamentos tóxicos que vêm meio disfarçadinho, eles vêm assim, não, é difícil, não é pra você trabalha com uma outra coisa. Esses pensamentos, aí o seu sentimento fala assim, é verdade. Então deixa, então eu não quero. Entendeu? E aí aquele pensamento, que era uma possibilidade de você fazer eu quero, ativar e começar a pensar em alguma estratégia, né? Ativar isso em ações, acaba não sendo ativado. Então, esses são dois bloqueios que eles são um pouquinho disfarçadinhos, que a gente precisa dar atenção, limpar isso. Você limpar isso, se você quiser realmente utilizar a lei da atração e praticar a lei da atração, isso precisa estar limpo. Eu quero, sentimento. Então, assim, escolher. Quando eu escolho, eu decido a imagem. Se eu entendi que para eu puxar, para eu realmente estar praticando lei da atração, eu preciso estar pensando naquilo e eu não vou mais me iludir. Lei da atração é puxar o que eu quero com pensamento, eu vou ter que pensar no que eu quero. Eu vou ter que manter na minha mente aquilo que eu quero, certo? E eu vou ter que ativar eu quero, sempre, todo dia, de novo. Como eu faço isso? E aqui a gente chega nas 3 técnicas de lei da atração. Como que eu faço isso? Vibrando naquela realidade. O que é vibrar naquela realidade? É criar uma atmosfera dentro de mim aonde eu consigo vivenciar aquela experiência. Então eu coloco na minha mente aquela realidade já existindo. Uma das coisas, as outras coisas, eu sou positiva, minha mente é positiva, eu não deixo a minha mente se tornar negativa. Se eu estou praticando a lei da atração, se eu sei que a minha mente puxa, eu estou consciente disso, eu vou atuar, eu vou construir uma mente positiva. Eu não vou ser uma pessoa que reclama, eu não vou ser uma pessoa que vou permitir imagens negativas, eu não vou ser uma pessoa que deixa a minha mente livre. Não, eu estou praticando a lei da atração, eu estou tornando a minha mente forte, eu estou fazendo a minha mente se tornar magnética. Então, eu sou alguém que afirmo que tem uma mente positiva, que tem uma mente que agradece, que reforça, que cria dentro de um universo mental aquela realidade que eu estou querendo, certo? Então, se eu quero café, eu penso em café, eu sinto café, eu crio vibracionalmente café, eu agradeço o café, eu afirmo, sim, café existe, é isso que eu quero. Então, eu tenho essa realidade mental construída, muito bem construída, muito bem cuidada, como que diz? Eu protejo ela, não permito que nada negativo afete essa realidade, porque eu sei que quando eu faço isso, dia após dia, alimentando ações nesse sentido, quando eu sei que eu faço isso, eu sei que eu estou puxando para mim essa realidade. Então, eu estou praticando lei da atração. Gente, eu espero que tenha ficado claro.
Não é difícil, não é complicado, só que tipo assim, são conceitos extremamente opostos. Se a gente achar que lei da atração é algo que vem de fora e que a gente vai ser passivo, que a gente vai receber aquilo, nunca vai dar certo. Por outro lado, se a gente entende que lei da atração é eu me manter lúcido, ativo, construindo uma realidade de mente, aonde eu vivo aquilo, aonde eu falo sim, eu quero, é positivo, é legal, não vou deixar minha mente cair, não vou deixar minha mente desfocar, eu vou começar a puxar para mim e vou começar a alinhar minhas ações e construir, e dia após dia eu vou nesse sentido, junto com a minha mente, trabalhando para que a realidade que eu queira seja construída e atraída por mim, certo? Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, espero que esse vídeo tenha ficado claro. Deixa um gostei para mim e até o próximo vídeo.